ir para Got It. E aí, já está escutando tudo direitinho? Sim, Tá bom? Então vamos lá, vamos começar, né? Aqui vamos começar. É continuação da aula do Congresso de Salvador, Bahia, tá? Era um pré-congresso, né? Então aqui eu estou falando, é continuação da aula, trecho que fiquei devendo no Congresso de Salvador, Bahia. Calculei mal o tempo, ficou faltando. Como tem um hiato entre o Congresso e hoje, nós vamos recapitular alguns conceitos, tá? Então, para quem escutou, às vezes fica uma repetição de coisa, tá? Nós estávamos aproveitando um caso clínico, né? Lembra que era um caso clínico lá atrás, tá? Que era o quê? Um paciente do sexo masculino de 40 anos em tratamento de estresse causado por excesso de cobrança de metas no seu emprego. E há 2 semanas, após uma noite mal dormida, acordou com lombalgia, ficou travado, fez radiografia simples, nada foi constatado, já tomou analgésico e está sem resultado. Então, esse era o caso que eu coloquei, tá? E aí, como é que a gente pode ver? Então, assim, nós já falamos os meridianos curiosos, meridiano tendino muscular, lô longitudinal e lô transversal. O que ainda falta e ficou que ainda falta, ou que ficou faltando, tá? São os meridianos distintos ou divergentes e o meridiano principal. São, esses são os vários lados de todos os meridianos que pode estar comprometido no caso de uma lombalgia, né? Então, assim, como é que é? Então, assim, são vários jeitos de você ver uma lombalgia, não é só de um jeito, né? Então, assim, o que já foi, meridiano curiosos carregam a memória ancestral e o uso desse meridiano, ele melhora muito o resultado do tratamento. Então, assim, aquele negócio de abrir o ponto de abertura do meridiano curioso, ele ajuda a melhorar o tratamento que você já está fazendo, tá? Principalmente quando ele tem comprometimento de um meridiano curioso. A maioria das lombalgias, ele é do Dumai, do vasogovernador. E aí você abre com ID3, fecha com bexiga 62, tá? E os meridianos tendinomuscular e longitudinal tratam pelo menos 70% das dores do sistema músculo-esquelético. Observar, 70%. Se não souber esses meridianos, você fica sem tratar a 70% das lombalgias. Repetindo, 70%, tá? Então, as dores relativas ao sistema músculo-esquelético são tratadas pelo meridiano tendino muscular e longitudinal, né? Então, assim, tem que saber isso? Eu insisto, tem que saber, porque senão fica 70% das dores lombares sem tratamento. As dores do meridiano tendino muscular e meridiano longitudinal, fazemos uma melhor compreensão ou entender melhor estudando bastante anatomia musculoesquelética. Os locais de comprometimento, onde tem o problema do meridiano tendino muscular. E depois você vai fazer o tratamento baseado na acupuntura. Você tem excelentes resultados. Então, vamos lá. São 70%. Eu vou insistir isso aí. Por quê? Porque eu vejo que muita gente não leva muito isso a sério. E aí fica querendo tratar o rim, não sei o quê, e não vai resolver nada, tá? Então, assim, e o que é que a gente deveria saber disso tudo, né? Então, assim, o que a gente tem, assim, veja bem, você tem a pele do braço, tá? Da barriga, sei lá, de qualquer lugar, mas principalmente braço e perna, onde está o chão antigo. Você tem do lado de fora os ventos calor e frio junto com seco e úmido. Pode ser o calor seco, o calor úmido, o frio seco ou frio úmido, tá? Aí esse frio vai entrando, você vai sensibilizando. E na acupuntura, ele divide que, assim, paralelo a esse, dentro da pele, você tem os meridianos, tá? O frio, ele entra passando pelos meridianos. Cada vez ele vai aprofundando mais nos meridianos. O calor, ele vai entrando por camadas, ele não vai... Ele acompanha o meridiano por fora, mas ele
não usa necessariamente o meridiano, tá? E aí, o que que acontece? Você tem, então, aqui, veja bem, você tem um Taiyang, que é intestino delgado, e bexiga. Triplo aquecedor, vesícula biliar, o Shaoyang. Então, você tem Taiyang, Shaoyang e Yang Ming, tá? Então, esse frio, ele vai entrar, e lá dentro você tem o sangue, formado principalmente pelo coração e rim. Aí, esse sangue, aí a sua imunidade vai subir para defender contra esse frio que quer entrar. Captou a ideia? Então, assim, o princípio básico: o céu muda, a pele do homem sente e o corpo responde. O corpo produz sangue e imunidade para se adequar a essas mudanças do clima. No nosso meio, a maior parte dos estudos, ele estuda a questão da resposta dos órgãos. Ele não estuda muito esses caminhos que são os meridianos, tá? Então, o princípio básico é esse daí, ó. O princípio básico da acupuntura é isso. Então, que é a adequação? Você tem sensação de frio e calor que é sentido na pele, e através dos meridianos, essa mensagem é levada para dentro, até as vísceras e os órgãos, que eles vão produzir sangue e imunidade e vai subir através dos meridianos principais até a superfície para defender e adequar. Esse vai e volta pelos meridianos é o princípio básico da acupuntura, tá? Então, assim, a gente tem lá o meridiano tendino muscular longitudinal, eles são os meridianos mais superficiais, eles é que sentem as mudanças do clima. Os meridianos curiosos estão no princípio da vida, ele que vai formar os seus meridianos todos, meridianos curiosos. E o meridiano distinto, eles estão para ajudar com a nutrição, com o que você come, as estruturas do corpo. Tá? Então, assim, eu repito, tem que estudar bastante músculo esquelético, tem que saber acupuntura. E a acupuntura diz, os meridianos principais são artérias e veias. Essa é outra coisa que entra muito em discussão, porque todo mundo acha que não tem nada a ver, é uma energia que passa por cima. Não, são as artérias e veias. Isso aqui eu vou ficar defendendo um pouco, nós vamos perder aqui pelo menos uns 5 minutos conversando sobre isso. Os meridianos yang são as artérias, os meridianos yin são as veias. Onde está escrito isso? Tá? Tá aqui, ó, no Lin Shu, capítulo 10, página 200. Tá? Então, assim, ele está escrito aqui, ó. Tá vendo? Os mai, vaso sanguíneo. Bom, eu vou simplificar aqui, ó. Tá? Então, o que está aqui? Jing mai. Os mai, vaso sanguíneo, está escrito aqui, conduzem sangue, o yin, sangue circulando pelo todo o corpo. O que circula pelo sangue é artéria e veia, né? E esse Jinmai, esse capítulo 10, ele fala sobre os meridianos principais, que é chamado de Jingmai. Tá? O que são vasos sanguíneos? O que, ali na página 200, ele fala, o que são vasos sanguíneos que conduzem o sangue? Meridiano principal, Jingmai. Mai significa vaso sanguíneo. E eles conduzem o Jing. O que é Jing? São os hormônios e neurotransmissores. Depois tem mais aí, sobre vasos sanguíneos. Tá? Tá aqui também escrito, eu vou separei aqui, ó, o Yang Shui, energia nutritiva, que vem da comida, sangue, circula no interior dos meridianos, e os 6 Qi se unem no interior dos meridianos. Esses 6 Qi são aqueles Qi do céu lá, que é vento, calor, fogo, secura, umidade e frio. Tá? O Yin Shui, que ele fala, o Yin é a parte nutritiva, Shui é o sangue. Então, você tem a parte nutritiva, que é dos nutrientes da alimentação, circulando dentro do sangue. Tá? O Yang, a caserna que pode conter o sangue, porque a gente fala que a circulação, quando você fala está circulando no meridiano,
ele está circulando quem? O Ion Qi. E do Yang, ele fala que ali tem sangue e Qi. Tá? O Yang é definido como uma caserna que pode conter sangue e Qi. Eu estou insistindo nessa conversa por causa do seguinte: eu já vi gente refutando isso aí, falando, não, é só energia que passa, a gente tira a foto Kirlian, sai, não sei o que, olha. O que o livro fala, o que o Lin Shu fala, ele fala que é artéria e veia. Não explicitamente, tá? Mas ele diz isso. Os princípios da acupuntura estão nesse livro, é Lin Shu, Suen, Nanxing e Dasheng. E se não for médico, é difícil de entender. Mesmo o médico, se ele quiser ver um corpo energético sem sangue, osso, gordura, derma, é impossível entender esses livros. Não tem como entender esses livros, não. Tá bom? Então, o que é acupuntura? Tudo que foi escrito em acupuntura, toda a teoria da acupuntura tem como princípio básico a circulação do sangue. Então, fala em si, é nervo, sim, um nervo é que chama o sangue. A base dele é a circulação do sangue. No capítulo 10, ainda na página anterior a ele, a 199, né? Ele fala assim, eu repetindo aqui, Jing Mai, Mai significa vaso sanguíneo, conduzem Jing, Jing é hormônios e neurotransmissores. Vou cansar vocês com essa conversa, tá? E está aqui também, ó. E o que é o meridiano distinto? Está aqui, ó. As 6 leis criam os meridianos Yin e os meridianos Yang. E implica que esses meridianos são os 12 Jingmai, que são os meridianos principais, os 12 meridianos longitudinais e os 12 Jingbi, que é chamado meridiano distinto. Tá? É aí onde que vai entrando o meridiano distinto. Nós vamos falar hoje, o que estava faltando lá era meridiano distinto. Tá? O meridiano distinto está entre os meridianos que nutrem o corpo, nutrem de yin, jin, yin, shui, nutriente e sangue, nutriente que vem dos alimentos. Tá? Então, tal é o princípio que vocês, sobre a circulação, sobre a questão dos meridianos distintos, ele fala que nós temos os meridiano principal, longitudinal e os meridianos distintos. Então, são vários meridianos. 3, né? A circulação de sangue segue pelas artérias e veias. Se a gente está falando que é circulação de sangue, ele não vai circular por outro lugar a não ser sangue, artéria e veia, né? A circulação de sangue são pelos meridianos principais. E as artérias e veias centrais, ou o eixo principal que nós temos lá dentro da gente, é a aorta e a veia cava. O yin ventral, ele vai ser a parte da veia cava. Ele está tudo lá atrás, hein? Mas no estudo da acupuntura, ele fala que a parte yin é aqui na frente. Então, ele representa a veia cava aqui na frente. E na região dorsal, você tem a artéria aorta, representando o yang, que é a artéria aorta. Lá nós temos o chamado Chongmai. Chongmai é chamado de mar do sangue. E o Chongmai corresponde à aorta e à veia cava. Então, assim, quando a gente faz o Chongmai, que nós tivemos aí um caso essa semana, falou, faz o Chongmai para subir para cima, que é levar o Yin Yang para cima. Ele vai levar, através das artérias, levar o sangue lá para cima também. Então, essa é a função do Chongmai. Dos 5 elementos, na teoria da acupuntura, nós temos 5 elementos, tá? E um dos elementos é o baço pâncreas estômago, que corresponde ao elemento terra. O baço pâncreas estômago, junto com o intestino, são as vísceras responsáveis pela transformação e absorção dos alimentos na forma de nutriente, que ele vai fazer o metabolismo para produzir sangue, qi, jin, ye, wei, qi. Tudo isso, quer dizer, jin, ye, wei, qi, sangue, ele vai formar depois do que você come. A veia cava, ele circula os nutrientes obtidos da alimentação para a montagem de aminoácidos e construção de proteína para todo o corpo. A maior parte é lá no fígado.
através do sistema porta-hepático. Para mim, esse caminho todo da absorção, passar pelo sistema porta-hepático, é o chamado meridiano distinto. A artéria aorta, ela distribui os íons, elementos químicos, hormônios, neurotransmissores, que foram formados a partir dos nutrientes catabolizados pelo sistema digestivo e absorvidos no sistema venoso. Então, assim, se a gente for estudar um pouco mais a fundo a anatomia, o que a nossa ciência nos explica hoje, dá para entender o que eles estão querendo falar, tá? Céu e terra. Na relação entre o céu e a terra, temos o elemento baço pâncreas. O homem é feito de elementos da terra. Então, basicamente, o homem depende muito do baço pâncreas e estômago, ele depende muito do meridiano distinto. Tá bom? Então, vamos lá. É aqui. É o meridiano distinto, é o meridiano por onde se absorve toda a substância necessária para o funcionamento do corpo. Ele depende da alimentação, né? Ele depende da alimentação. Por isso se fala assim, alergia alimentar, quer dizer, um alimento ruim, ele vai provocar algum tipo de inflamação dentro de você. Importante, se você quer ver a acupuntura como um corpo energético, não vai conseguir ter acupuntura de jeito nenhum, viu? Eu estou repetindo isso para encher o saco, porque assim, não dá para a gente conseguir ler Lin Shu, Sui, Nanxing, Da Sheng se a gente ficar pensando em energia circulando por você, viu? Não dá. O Jinlo são vasos sanguíneos meridianos, são elementos condutores de sangue e energia. Energia entenda por hormônios e neurotransmissor que dão as características de cada elemento, tá? E aí, assim, os neurotransmissores, hormônios, são produzidos de acordo com a dificuldade que a gente passa. Então, cada um vai tendo a sua característica, né? E quem não se defende dessa dificuldade toda é o Eiki. Aí a gente vê assim, por exemplo, eu falo sempre assim, lá atrás, quando teve o Covid, todos queriam saber qual que é o ponto para melhorar a imunidade. Não, ele nasce com o ser humano, ele nasce desde a primeira célula, ele já nasce sabendo se defender, que ele tem que se defender. Então, o Eiki não é um ponto, é tudo. Todo o corpo depende de Eiki. O sangue circula pelas artérias e veias, que aí eu estou insistindo, as veias são meridianos yin, artérias são meridiano yang, eles são chamados de Jinmai, né? O Jinlo, que também você vai lá nesses livros, é uma confusão esse tal de Jinmai, Jinlo, tá? São os meridianos. São os vasos sanguíneos, que é um complexo de nervo, vasos linfáticos e vasos sanguíneos. Todos os elementos condutores de sangue e energia no movimento contínuo atravessando o corpo são regulados pelas vísceras, porque são eles que produzem o sangue e o Eiki. Os Jinmai são as vias pelas quais circula o sangue e energia aqui, para manter o Yin e Yang. E a gente tem os 15 Lo longitudinal que reforçam esse Jinmai, a partir de um ponto de reunião, ponto Yun, né? Esse ponto Yun é o ponto fonte. Ele circula sem parar, né? Então, os pontos Yun são os pontos fonte. Que a gente ouve muito falar em ponto fonte, fala, mas que coisa que é essa tal de ponto fonte, né? Eles reforçam o Jingmai, o meridiano longitudinal. Observar que a circulação do sangue, ele inclui, nesse estudo, se você for ver dentro do Lin Shu, ele dá uma misturada nas coisas que a gente não sabe de quem que ele está falando, tá? Então, assim, ele mistura o sistema linfático. E veja bem, na nossa medicina também é assim. Você tem a artéria, tem a veia, e no meio dele aqui, você tem o capilar. No capilar ali é que vai acontecer o quê? A respiração celular e a produção de ATP, que ele passa pelo ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, do ATP. Ele vai fazer tudo isso aqui, ó.
Então, ele vem do sangue arterial com oxigênio para fazer oxidação, que é a fosforilação oxidativa. Depois, ele via o sangue venoso, e no meio dele, do extravasamento dele, você forma o sistema linfático. E dele participa o longitudinal. Tá? Ok. Aí eu vou colocar alguns detalhes, porque é tanta coisa que não dá para a gente especificar um por um. Assim, quando a energia perversa, aquela coisa que entra por aqui, pela esfria a pele, aí depois ele vai entrar pelo nariz, ele passa pelos lomais, temos sangue que circula pela epiderme, no sunlo, é ali que ele vai sensibilizar o seu pulmão, certo? Eles vão penetrar e vão para as vísceras, porque as vísceras é que são formadas primeiro antes dos órgãos. E aí ele vai localizar nos estômago e intestino. Aqui, para simplificar tudo, são as viroses que a gente tem que dão sintoma gastrointestinal, né? Isso é muito comum. As pessoas pegam uma virose e depois tem diarreia, tem, né? Tudo bem? No capítulo 71 aqui do Lixu, também tem uma coisa que está na primeira apostila da gente, isso está escrito, e seria interessante prestar atenção no seguinte: o pulmão e o coração, estando acometido de energia perversa, a sua energia para nos cotovelos, né? Você entendeu? Então, assim, você tem uma dor no cotovelo, um problema de cotovelo, um problema de inflamação de cotovelo, é uma energia do pulmão e coração. Você vê que o tal de pulmão e coração, o Lúcia, tem que desligar alguém que está assistindo com coisa ligada, hein? O pulmão e coração estando acometido, ele vai para os cotovelos. O fígado estando atingido, essa energia vai a nível das axilas, tá? Então, veja bem, você tem um problema de umbralgia, a gente tem que, além de fazer todos aqueles meridianos, seria interessante colocar o ponto F3, tá? E aí, assim, e o baço pâncreas estando atingido, sua energia para nas coxas, certo? Então, assim, por exemplo, isso aqui é outro exemplo. Você tem diabetes, qual que é o exercício que você tem que privilegiar? O exercício que você tem que privilegiar são aquelas que você faz força com os músculos da coxa, entendeu? E os rins estando acometidos, sua energia para na prega do joelho. Então, você tem lá um problema de joelho, quem que você tem que tratar é o rim, né? Então, se o seu joelho está ficando doente, o problema seu é o rim, tá bom? E o que são, então, os meridianos distintos? Voltando para ele, são os vários os que pertencem aos 12 meridianos principais. Isso reforça aquela ideia que eu falo que o distinto faz parte do sistema circulatório, o sistema venoso, que ele faz parte dos meridianos principais. São diferentes do longitudinal, como eu expliquei aí para vocês, tá? O Chiang-Mai consta da artéria aorta para nutrir principalmente estrutura tórico-abdominal, aqui na parte de dentro, né? E faz parte dele, a veia cava e seus ramos participando do metabolismo dos alimentos. Ele corresponderia ao meridiano distinto ou divergente, né? Tudo bem? Então, veja bem, eu vou insistir muito nisso. Deixa eu voltar aqui que eu apertei alguma coisa que não era para apertar. Ele correu demais aqui. Então, vamos lá. Eu falei do Chiang Mai. O meridiano destino é o sistema de circulação dos produtos alimentares desde a sua absorção nos intestinos e a passagem pelo baço pâncreas, seguindo o sistema porta-hepático, fígado, local do metabolismo dos nutrientes, para depois de metabolizado, ele segue para o coração, pulmão e vai até os rins, tá?
Aqui, nesse caminho todo, eu até hoje não consegui entender algumas coisas. Tá? Então, você, fala, "Ah, você bebe bastante água para limpar o rim. Olha, mesmo que você bebe a água, que eu saiba, ele tem que fazer todo esse caminho aqui. Não é uma coisa que eu bebo água aqui, ele já vai direto para o rim, não. Quer dizer, ele tem que fazer todo esse caminho. Né? Então, limpa o rim. Sim, se você beber água demais de uma vez, ele não absorve nutriente nenhum, e quem sabe ele limpa o rim, né? Mas é isso aí, mas assim, eu acho que assim, a gente tem que estudar um pouco mais de fisiologia, ver lá um pouco da fisiologia dos néfrons, ele explica mais ou menos isso. Se você beber muita água de uma vez, você não absorve íons. Que eu sempre comento aqui umas coisas interessantes, que é a questão do indivíduo que corre maratona, por exemplo. Ele está correndo maratona, né? Ele não bebe água. Você dá aqueles copos d'água para eles, ele joga na cabeça, mas beber ele não bebe. Ele pode até botar na boca, mas ele cospe depois. Porque a água, não, se ele beber água demais, aí que ele elimina íons. Então ele não pode, ele tem que chegar depois que acabar a corrida e ingerir íons, né? Isso, pouca coisa que eu li sobre a questão dos maratonistas, por exemplo, né? Senão não dá para explicar isso aí, né? O pessoal fica dando água, pensa que os caras bebem água, ele não pode beber. Tá. Aí é só ler sobre a função dos néfrons que você vai entender melhor isso aí. Observar que a gente tem dois Ki aqui, ó, Yon Ki e Sang Ki. Que é esse tal de Ki? Ou outro fala, é Ti, é o Ti, é o Ki, Ti, sei lá. Eu sempre falo, em japonês, Ti é sangue, né? Tá? Então, para mim, continua sendo. E aqui a gente tem dois Ki. O primeiro Ki do Yonki são os elementos químicos, os íons, os elementos para formar os aminoácidos. Você quebra lá nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, tudo para formar os aminoácidos. E o segundo Ki, que é o sangue Ki, esses daqui já são as proteínas formadas e organizadas para formar os hormônios e neurotransmissores. Então, são dois Ki. Isso está no Linchô. Eu quebrei a cabeça para tentar entender o que ele estava querendo dizer com isso daí. Quando você fala do sangue que vai para a superfície da pele, é o sangue e que ele tem que ser os hormônios neurotransmissores, porque você sente a empatia, a antipatia dos outros, quer dizer, alguma coisa que tem esses neurotransmissores sensíveis a isso, né? Senão a gente não fica, por exemplo, você fica, leva um susto, seu coração dispara, você fica arrepiado, tá? Então, vamos falar dos meridianos distintos. Como circula um meridiano distinto? Eles sempre circulam aos pares, meridiano yin com meridiano yang, passando pelos órgãos, pelas vísceras e os órgãos. O meridiano distinto, ele faz a conexão entre a víscera e o órgão. Os órgãos e as vísceras são interdependentes, eles se dependem um da outra. Essa circulação é da Terra em direção ao céu. Todos eles são ascendentes, eles sobem para a cabeça, tá? Então ele sobe para a cabeça, tá legal? Esses dias nós tivemos um caso aí da pessoa discutindo que a gente estava falando, uma pessoa que poderia ter um frio interior, que eu estava falando, né? Então, se ele tem um frio interior, né? Ah, aí eu falei, usa o Chiang Mai para cima, levar o calor para cima. Então, tudo tem acupuntura, o princípio básico é esse negócio. O calor tem que subir, o frio tem que descer, o calor tem que descer, o frio tem que subir. Esse é o equilíbrio. Conceitos. A víscera forma o primeiro, e é nela que estão guardadas a memória para a metabolização dos alimentos. A gente estuda muitos órgãos e esquece que a víscera é fundamental para o órgão funcionar. O órgão é que vai montar as coisas que a víscera manda para ele. Sim.
O céu, como e por quê? O céu manda mensagem para os meridianos que representam as raízes. Os meridianos yin trazem o nutriente para o céu até a cabeça. E na região da cabeça, no pescoço, você tem os pontos chamados de janela do céu, o mesmo local dos 12 meridianos nervos cranianos, onde ele une o meridiano yin com o meridiano yang. Na cabeça, você só tem meridiano yang, a não ser o do fígado que vai lá para cima, certo? Então, assim, só que como é que eles unem? Quer dizer, você une o yin e o yang nesses pontos chamados janela do céu. Os jing são os pontos janela do céu. Os jing são produzidos em cada órgão, guardado na segunda linha da bexiga e sobe através do vaso governador do mai, medula, através da medula espinhal, tronco cerebral, são distribuídos pelos 12 nervos cranianos e que são ativados pelos órgãos do sentido. Você vai ver que aqueles 12 nervos cranianos está muito relacionado aos órgãos do sentido, né? Então, tem um tal de sobe e desce. Os meridianos, os mesmos Jing, com seu Jing ancestral somado em nutrientes, são levados pelos meridianos distintos para formar outro Jing. Assim, eu vou formar os meus hormônios, esses mesmos hormônios, ele vai até lá em cima, esse Jing vai até lá em cima, e depois ele vai formar a, o Jing do eixo hipotálamo hipofisário para descer e jogar o Jing no sistema nervoso, na tireoide, no ovário, testículo. O que eu estou falando, assim, estou tentando explicar aqui, até confuso, mas assim, tudo sobe e tem que descer. O yin e o yang vai subir, e esse yang e o yin também tem que descer. E no caso da gente, ele desce através desse eixo hipotálamo hipofisário. Como que ele segura um meridiano distinto? Ele segura sempre aos pares, os meridianos das vísceras com os meridianos dos órgãos, de baixo para cima. Então, você pega lá, bexiga 40 com bexiga 10. O rim e bexiga, ele une embaixo, lá no bexiga 40 e vai até o bexiga 10 lá em cima. A vesícula biliar e o fígado, ele começa lá no vasoconcepção 2 e vai até o VB1 aqui em cima. O intestino delgado e coração, ele vai até o VB22. Ele começa daqui e vai até o VB20. Todos eles terminam no VB22. Tá? E ele se reúne, por exemplo, né, o TAMC no TA16. O pulmão intestino grosso, ele se reúne no IG18. São todos aos pares. Papel fisiológico. Eles reforçam a conexão com os meridianos Yang, artérias são Yang, a conexão interna entre os vísceras, os órgãos e as vísceras. São complementares aos meridianos principais. Essa confusão aqui, mas tentar explicar o seguinte. Quando a gente tem aqui P7 e G4, eu uni pulmão com intestino grosso. Então, eu faço uma união em Yang aqui, certo? Lá no pé, você fala baço pâncreas e estômago. Eu faço uma união Yang-Yin, Yin-Yang. E pelo meridiano distinto, também você faz internamente uma ligação entre o órgão e a víscera, ou víscera e órgão. Circulação do meridiano distinto. Todo o corpo, segundo a acupuntura, funciona através dos meridianos. A dor é um bloqueio da circulação nos meridianos. O mau funcionamento da víscera do órgão pode também comprometer os meridianos distintos, porque eles que fazem a circulação entre eles. Então, você pode ter dor comprometendo o meridiano distinto. Não é só os meridianos tendino muscular, tudo mais. Você pode ter bloqueio e mau funcionamento deles, certo? Através dos meridianos distintos, que também são meridianos. Eles podem bloquear também. E assim, eles começam, o trajeto dos meridianos distintos, eles começam numa grande articulação, certo? Depois eles passam para a parte interna, passando pelas vísceras e os órgãos, depois exterioriza aqui de novo na cabeça e vai até a cabeça. Vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou querendo dizer, essa confusão toda. Então, ele tem um trajeto externo, que estava lá fora, vai para dentro
do abdômen ou do tórax, passa pelo coração e sai aqui em cima de novo, certo? Então, uma hora ele está do lado de fora, outra hora ele está do lado de dentro. Então, você tem o quê? Então, você vai ter seu trajeto está do lado de fora e vai do lado de dentro. Então, assim, o que é importante no diagnóstico, quando você tem, você fala, será que é meridiano distinto ou se não é? É quando ele tem a alternância de sintoma, ele é intermitente, mas tem que passar pelo coração. Então, tem sintomas cardíacos e mentais também. Vou simplificar de uma coisa que vocês ouvem muito. É uma dor psicológica, é uma dor psíquica. Você entende? Então, isso aí, quando você fala isso, você está pensando em meridiano distinto. Aí você tem que usar aqueles dois pontos de união, em cima e embaixo, tá? Esses são os dois que você tem que usar. Você pode usar outros mais meridianos, mas como é meridiano distinto, como ele tem intermitência e tem sinais cardíacos ou sinais mentais, então você vai tratar, começa com esses pontos. O que é memória ancestral? Todo o processo digestivo acontece a partir de uma memória ancestral. Como o sistema digestório? Como é que você sabe digerir uma alface e uma picanha? Isso é o mesmo exemplo que eu uso sempre, tá? Eles precisam de uma memória ancestral para saber diferenciar quando eu vou digerir uma alface e vou digerir uma picanha. E essa memória ancestral, ele está guardada no coração-sangue, né? Aqui eu falei aqui a história dos dois corações na acupuntura. Na próxima aula, que é a próxima quarta-feira, que eu vou falar sobre síndrome do coração, quando a gente fala síndrome do coração, ele está falando só das coisas do sangue. Então eu falo, você tem um coração-sangue, e você tem um outro coração, que é aquele que infarta, que é o músculo cardíaco. Esse músculo cardíaco é o Shimbaulô, é envoltório do coração. Envoltório de quem? Do coração-sangue. Por isso que a gente entenda dois corações. Porque quando eu comecei a acupuntura, eu falei, pô, tentava entender tudo através do infarto. E não dava, não batia. E onde estava o sangue? Ninguém falava nada sobre o sangue. Todos os meridianos distintos, ele tem que passar pelo coração. Todo o processo de metabolização depende da memória ancestral. Lembra que eu falei, o intestino sabe fazer a digestão e essa memória está no coração-sangue. Então, ele vai ter que influenciar o distinto, vai passar pelo coração. Então, a pessoa se pergunta, eu tenho uma dor de cabeça, mas de vez em quando você tem arritmia? Tem. Eu tenho uma dor de cabeça sempre que fico nervoso. Certo? Então, assim, você vê que você vai fazer uma correlação entre a emoção e uma dor de cabeça. Então, eles alternam com sintoma do trajeto interno com intermitência desse sintoma. E outra hora ele está tendo outra coisa. Intermitência, dor por um tempo, depois para de doer. Então, a pessoa, por exemplo, tem uma dor nas costas, de repente para de doer, depois de um tempo começa tudo de novo. Certo? Então, tem um sintoma do tipo taquicardia e nervosismo no meio disso. Então, uma hora ele está do lado de fora, outra hora está do lado de dentro. Por isso que eu falo, tem que pensar sempre nessa tal de intermitência, viu? Você pergunta a pessoa, você tem dor de cabeça? Tem dor nas pernas? Tem. É todo dia? Não. De vez em quando ele para, parece que some, parece que sarou tudo, mas depois ele volta tudo de novo. Quer dizer, então ele está aí, entrando e saindo, entrando e saindo. O papel fisiológico do meridiano distínico é reforçar as vias circulatórias dos meridianos principal. A meu ver, reforçar com nutrientes que formam as proteínas que alimentam as vísceras dos órgãos. Esses mesmos nutrientes que formam o sangue e o qi. O qi da terra são os hormônios e neurotransmissores. Lembrar dos
trajetos do meridiano distinto, todos os pontos superficial até a grande articulação. Depois ele vai para a profundidade. Depois do ponto Rho, ele começa a se aprofundar. E eles levam o Yonki e o Eiki. O que circula nos meridianos é Yonki e o Eiki. Eu fico insistindo nesse troço aqui porque é meio enrolado. Mas assim, você pica com a agulha, você está fazendo o quê? A energia para você pegar na agulha? Não, não tem nada disso. Ele está fazendo circular o Yonki ou o Eiki. Tá? A nossa discussão é lombalgia. Peço desculpa que não dá para falar todos os trajetos. Tem aulas gravadas de cada meridiano, tá? E vocês podem acessar pelo meu site aqui, www.doutormuratacupuntura.com.br. Até explica aqui, eu coloquei doutor para dizer o seguinte, é um site para médico, não é para leigo. Quer assistir? Pode assistir as coisas que eu coloco que sejam para o leigo. E aí, quando eu peço para vocês também, quando eu coloco o doutor aqui, assim, se vocês quiserem acessar, vocês têm que se identificar dizendo que é médico e tudo mais. Não é por chatice, não, é porque nós lutamos tanto contra os leigos que não dá para a gente pegar. Se vocês não se identificar, não dá para poder acessar, né? Por isso, tá? Como tem vários distintos, nós vamos falar sobre o meridiano distinto do rim e da bexiga. Esses dois têm trajetos diferentes. As duplas, pulmão, intestino grosso, intestino delgado, coração, VBF, eles são tudo, acompanham tudo junto. Do fígado, do rim da bexiga é separado, tá? Tem trajetos diferentes. Então, se você pegar o meridiano agora, que nós vamos falar do rim da bexiga, um passa por um lugar, outro passa pelo outro, tá? Aí a pergunta que estava lá durante a aula, não tirei aqui. Vocês estão entendendo tudo? Essas aulas tem que ver e rever, viu? É muita coisa. Essa é a maravilha da acupuntura. Se entender bem o que quer dizer o tal de acupuntura, o que é o tal de meridiano, fica muito mais fácil você tratar as doenças, tá? Vamos lá. Rim bexiga. Vamos ao meridiano do rim da bexiga, que pode interessar nesse caso da lombalgia que nós estávamos falando aí. Tá bom. A reunião do meridiano da rim e da bexiga. Ele se reúne lá embaixo, no palpite, no bexiga 40, e junta aqui na cabeça, no bexiga 10. Bexiga 10 é o ponto janelas do céu. Portanto, quando você tem um sintoma que seja do meridiano distinto do rim e da bexiga, você tem que picar esses dois pontos, o bexiga 10 e o bexiga 40. Depois, outros pontos no meio também tem que colocar, mas esses dois são fundamentais você colocar. Tá? Aí você vai vendo outros sintomas, de acordo com os sintomas, você vai tratando o local. Tá bom? Vamos para o trajeto do meridiano distinto da bexiga. Vamos lá, meridiano distinto, não é meridiano principal da bexiga, não, tá? Então, ele parte do bexiga 39, vai para o bexiga 40, onde ele se reúne, passa a nível do ânus, bexiga ramifica no rim, sobe ao longo da coluna até o bexiga 23, depois ele vai reunir no tórax, ramifica no coração, chega na nuca, só que antes de chegar no bexiga 10, ele passa no bexiga VC23. Tá bom? Lembrar que o VC23, o meridiano distinto, faz conexão com Renmai, Chongmai, Yangwei, Shaolin. Lá é uma reunião de vários meridianos, hein, o VC23. Tá bom? O que eu tenho a ver com isso? Né? Então, vamos lá. Dá para ver bem aqui? Eu não sei se dá para ver direitinho como é que funciona aqui, ó. Eu vou aumentar um pouco aqui, depois eu tenho que voltar. Você vê que ele passa, que esse vermelho é o meridiano da bexiga, ó. Ele passa na região do ânus. Por exemplo, se você tem lá um problema de dor na hemorroida, no cóccix, essas coisas,
Um dos meridianos que você tem que tratar é o meridiano distinto da bexiga. Outro, lembra que a gente já deu um meridiano tendino muscular da vesícula biliar também passa pelo ânus. Tá legal? Então, assim, são os meridianos que você tem que saber para tratar cada problema, né? Eu mesmo estou tratando agora de uma senhora que ela tem uma dor bem nessa região do VG1, entre o VG1 e VC1. Você tem que picar esses dois pontos para tratar, que é vesícula biliar e distinto da bexiga. Então, se a gente não lembra isso, e fica querendo achar um ponto mágico para a coisa, e não vai dar certo. Meridiano distínico do rim, falamos da bexiga agora. Tá? O rim, ele começa no bexiga 10, une no bexiga 40. Lembra que o meridiano da bexiga ele começava no bexiga 39? Os dois agora chegam no bexiga. Ele vai até o bexiga 23, não passa necessariamente no ânus, vai até a altura de L2, vai para a bexiga 23, que é é o chu dorsal do rim. Ele liga-se com F13, F14, VB26 para alimentar o Daimai. Aqui ligam também o rim com o Chiang Mai. Depois ele vai para a parte anterior do abdômen, no rim 15, um pouco abaixo da altura do umbigo. Para em seguida subir até o tórax, passa, liga com o coração, sobe até o VC23, na base da língua, para se exteriorizar depois aqui atrás, no bexiga 10. Tá legal? Então vamos lá, vou voltar aqui, ó. Esse é azul aqui, ó. Ele passa aqui, vai até lá, depois ele vai dar a volta no Daimai, bexiga 26, passa pelo rim, pela bexiga, depois ele sobe pela face anterior, liga com o coração e vai sair lá em cima no VC23. Olha o trajeto que é, tá bom? Vamos lá. Então, assim, mais ou menos memoriza, tá? Como é que ele é? Na passagem do VB26, que é o Daimai, tá? Que ele fica ali mais ou menos um e meio abaixo do F13, ele liga com F13 e F14. Esse F13 e F14, ele faz o Yang Ming, que é relacionado à alimentação. Então, assim, o que ele está fazendo é trazer a alimentação para esse Daimai, que também já carrega o Jing. Vai lá pensando, ele carrega o Jing e vai carregar também a alimentação. Por isso que ele vai fazer, por isso que o meridiano distinto passa por aí. Aqui eu vou citar dois casos para guardar, memorizar mais coisas. Não é bem o Guillain-Barré, mas assim, eu tenho um parente meu que ele tinha uma lombalgia. Para mim, ele tinha um diagnóstico de Guillain-Barré e tinha uma lombalgia que era que ele pegava exatamente o Daimai. Então, Guillain-Barré não é Daimai, mas nesse caso ele pegava o Daimai. Tá? Então, ele estava tratando, ele não conseguia subir a subida da casa dele, ele estava conseguindo subir na casa, até a casa dele, e de repente ele veio a pandemia do Covid. Aí eu fechei o consultório, ele parou de vir e sumiu por um tempo. A questão no começo desse ano aí, ou fim do ano passado, um cirurgião achou que o problema dele estava aqui em cima, na região do pescoço. Veja bem que é o trajeto mesmo do meridiano distinto do rim, que ele sobe pelo tórax e vai até o VC23, depois ele vai para o bexiga 10. Então, ele faz essa cintura do pescoço aqui. Então, chegou à conclusão, sim, vamos operar o pescoço que sara a coluna lá embaixo.
Está tetraplégico até agora. O cara fez uma cagada ali do capeta, né? Fazer, né? Então, assim, mas você vê que eu acho que, assim, não era para fazer tudo isso, era para ter tratado com meridiano distinto só, insistido que ele talvez não tivesse nessa situação. Tem um outro caso que eu tive lá atrás, a pessoa era um senhor que ele já tinha corrido para o pronto-socorro, achando que estava infartando, ele já tinha ido umas 5 vezes. Ele começava a sentir uma coisa esquisita aqui no pescoço, que era na altura do bexiga 10, e depois ele sabia que ele ia sentir um problema de taquicardia. E aí, nessa taquicardia, disparar o coração, ele achava que estava infartando e ia correndo para o pronto-socorro, hospital. Durante cinco vezes ele foi ver lá e não achava nada. Como é que resolveu? Fazendo o meridiano distinto do rim, entendeu? Então, assim, não é milagroso nem nada, não. Isso está escrito no livro, né? É só a gente saber que existe isso e você trata desse jeito, tá? Então, por isso que eu estou falando, são 2 casos que eu ia citar. Tem mais, viu? Tem um monte de coisas simulando o Guillain-Barré aí. O Daimai, continuando com o meridiano distinto do rim. Seu trajeto passa pelo Daimai, o meridiano ele veicula o Jing do rim, esse mesmo Jing do rim para alimentar o próprio rim, né? E o meridiano distinto que veicula o nutriente do rim. É um dos meridianos, o Daimai é um dos meridianos curiosos, que ele abre com o VB41, lembra? Que o Daimai, quando ele comprime todos os meridianos, só não comprime o meridiano da bexiga e do fígado. São os dois que vão ter sintoma, os outros não têm sintoma. O Daimai alimenta o rim. A gente tem 3 vasos de cintura, né? O Daimai, que ele aumenta o próprio rim. O BP21, que alimenta o triplo aquecedor com nutriente obtido pelo baço. O VB22, que dá energia ao triplo aquecedor, principalmente ao Pega o coração. carrinho, Sam, deixa eu sair. Pega o seu. Como? Como? Caiu? Desliga aí esse povo. Já desliguei. Tá bom. Tá falando para eu pegar não sei o quê, não sei o que que é. Tá bom, mas vamos lá. Tá bom. Pergunta. Aqui é outra coisa aqui, ó. Quem quer discutir caso clínico? Nós temos um grupo de casos clínicos chamado Curso Murata, Instituto Van Gogh Casos. Quem tiver algum caso clínico, manda para a gente. Eu dou graças a Deus que a gente discute. Essa semana mesmo a gente teve alguém que colocou ali 2 casos muito bons, muito interessantes, para a gente discutir bastante. Aí, via WhatsApp, você liga para a Lúcia, né? Só que vocês têm que colocar lá o quê? Idade, sexo, peso, altura, queixa, duração, história clínica, com dados que acha importante. Não fica enchendo de muita coisa, não, tá? Idade, sexo, idade que não tem que saber se é velho ou não, né? Sexo, se é homem ou mulher, quer dizer, é bom saber. Peso e altura, aí eu sei se é gordo, magro, alto, certo? Se o cara tem, se a pessoa tem 1,60 m e pesa 90 quilos, conclusão óbvia, né? Tá gordo, né? Tá? Então, por isso que eu preciso dessas. É muito importante para mim, me força a estudar. E via WhatsApp eu vou respondendo na hora que dá para responder, né? Não me faz assim, não me ocupa o tempo, tá bom? E o que que é acupuntura? O que acontece quando se insere uma agulha? Você tem a agulha, é um corpo estranho, e acabamos de falar aí do meridiano distinto, né? Agora, eu estou insistindo em mudar um pouco o conceito de o que é acupuntura. O corpo reage contra um corpo estranho, mobilizando pelo menos a imunidade inata para forma de proteção. Então, a agulha estimula a imunidade. A agulha produz pequenas lesões, então ele faz uma resposta inflamatória, viu? Se a gente não entender isso, é complicado, né?
Então, veja bem, aqui também tem, eu coloquei aqui já um desenho da pele, né? Que vocês já devem ter visto aqui. Isso seria uma pele, você tem os monócitos, você tem que seriam os macrófagos, tem o mastócito, você tem os basófilos, os esinófilos, neutrófilos, certo? Então, assim, e você tem aqui células dendríticas, você enfiou uma agulha aqui, essas coisas todas vão ser mobilizadas. Não é que eu queira. Isso aí tem em qualquer livro de patologia, né? Vamos falar um pouco de meridiano principal. O meridiano principal na lombalgia. Pelo meridiano principal circula o Yang-Qi, é o que estarei mobilizando. No caso de lombalgia, podemos ter comprometimento do meridiano principal da bexiga. Ele tem dois ramos. Isso aqui é uma coisa que eu acho interessante, que às vezes a gente não presta muita atenção, né? Os dois vão aqui. Tá vendo aqui? Você tem um bexiga 40 e o bexiga 39. Esse meridiano, você vê que ele vem da parte de dentro aqui, ó. E esse outro de fora, ele vem aqui de fora, ó. Um vai direto para o bexiga 40, o outro vai para o bexiga 39. Se você tem uma lombalgia, no bexiga 39 que dói, não adianta ficar picando esse lado de cá, você tem que picar os lados de cá. Se você se dói mais no bexiga 40, então você tem que picar os pontos que estão aqui na segunda linha. Para que isso? Não, veja bem, porque a gente enche de agulha nas costas do nosso paciente e às vezes não precisa tudo isso, não, tá? E aí você acrescenta a bexiga 60, que é para a lombalgia feia, é um ponto quente, é um ponto fogo do meridiano da bexiga, né? Para ajudar, você pica bexiga 65, 64, bexiga 66, se tiver inflamado, e junta com bexiga, o low longitudinal, que é a bexiga 58. Eu fiz um desenho aqui, muito coisa, mas só para vocês lembrar que os meridianos Yang começam aqui no pulmão, né? Bexiga 67, 66, 65, 60, 60. Aqui, ó. 60 que é o ponto fogo, né? E bexiga 40 aqui, ó. Tá? É tudo que está lá no nosso. São lembretes. Os pontos curiosos são compostos de yin inato e yin adquirido. As pessoas idosas, isso aqui também, o nego vai ficar muito bravo, né? Idosos, yin inato está acabando. Senão não morre um dia, né? Você morre quando o yin inato vai tudo embora. Os pontos curiosos não são proibidos, mas deve ser evitado em gente como muito idoso, por exemplo. Isso inclui auriculoterapia, craniopuntura, não sei o quê. Ó, os caras vão ficar bravos comigo. Falar, o Murata falou que não é para pingar. Não, não tem nada de não picar. Mas você não vai ter uma resposta boa na aurícula com uma pessoa muito idosa. Ou então uma pessoa que sofreu um trauma grande, um acidente brutal. Quer dizer, é mais difícil, né? É melhor tonificar o órgão e fazer circular. E o que temos mais nos meridianos principais? Né? Os meridianos principais, eles circulam o que os órgãos produzem. Produz yin material, yin imaterial e yin sensorial. Então, você quer tratar o olho e o ouvido, né? Você vai usar, os órgãos produzem isso, e esses aqui ficam armazenados na aurícula, nos pontos curiosos. Por exemplo, se você tem uma artrose e você tem que reconstruir um osso, você tem que usar os meridianos curiosos, né? Tudo bem? E aí eu tento, vocês vão juntando essas coisas, quer dizer, os três Jing, eles estão tudo no mesmo saco, desculpa o palavrão aqui, né? Não é bem palavrão, é só um saco só, né? Que a gente acha que uma coisa trata um e outra coisa trata outro. Não, está tudo junto, viu? O Jing material, no meridiano principal, o Jing, ele circula todos os Jing. O Jing material só para tratar, imaterial é para tratar as emoções. O Jing material para tratar doença nas estruturas. É ajudado bastante com o meridiano curioso. E o Jing sensorial para você usar para tratar problema de ouvir ou não ouvir. Aí você tem que ver onde que ele é produzido.
Muito difícil. Fazendo propaganda naquele livro verde, tem toda essa questão de formação de gingue material e imaterial, viu? A função do órgão é produzir esse gingue. Se você tem sua articulação que tiver defeito, você ajuda com os meridianos principais, tá? Então, e lembrar que os fatores de doença são hereditariedade, emoção, alimentação e exercício. Hereditariedade está ligada ao DNA, que produz proteína e das proteínas que são usadas no RNA para formar, para montar as estruturas. Então, assim, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o meridiano principal para ajudar a formar, para recuperar uma articulação, por exemplo. Exercício tem que fazer circular o sangue. Sempre falo aqui, porque tem que insistir um pouco, porque quando vocês têm que orientar um paciente, vocês têm que orientar com princípios da acupuntura. Tem que tomar sol, que o sol é a ativação da origem, né? A acupuntura faz para fazer circular, desbloqueando, ativando a circulação nos locais bloqueados. O que a gente faz com a acupuntura é fazer circular, né? Circular o sangue. Aí, no nosso caso de lombalgia, adianta tratar o órgão, tonificar o rim com ponto de Chumo, comer coisa para o rim ficar bom, aí sara as costas, né? Comer alga marinha, não sei o quê, aí vai sarar as costas. Com certeza vai funcionar melhor para produzir melhor, uma estrutura melhor, mas a dor não vai ter resultado quase nenhum, viu? Tem que tratar o órgão? Tem, mas não adianta tratar o órgão para querer sarar a dor na coluna. A dor na coluna você vai ter que tratar pelos meridianos. E o que são os meridianos, né? Eu faço uma comparação grosseira aqui, porque eu acho assim, é uma tentativa de tentar explicar para vocês o que é esse tal de meridiano. É uma comparação grosseira, pelo amor de Deus, tá? Imagina que você tem uma fábrica de carro, aí o carro apresenta um defeito. Você vai reclamar na fábrica, que é o órgão que fabrica, ou vamos reclamar na concessionária? A concessionária está numa rua e na rua é um meridiano. E adianta falar com o dono da concessionária? Ou vamos falar com o atendente ou com o mecânico? Onde está o defeito? A concessionária tem um endereço, rua tal, número tal. Você tem uma dor, é uma rua no meridiano tal, ponto tal. O número é o ponto de acupuntura. Se errar a rua, você não acerta o número. Então, também, você tem que saber primeiro o meridiano, né? Estou reforçando aqui que a aula era de meridianos, né? Meridiano principal, qual é a função? Deixa eu ver se eu não pulei. Então, o que é preciso? É preciso saber a função de cada meridiano, porque é através dele que são enviados para a estrutura com defeito que precisa a sua correção. Então, você tem que saber a rua certa, o meridiano certo, o número certo, ponto certo. Se errar a rua, você errou tudo, né? Errou o meridiano, né? Você fala, você tem uma dor nas costas, no meridiano da bexiga. Ah, é que é emocional, vou tratar o coração dele. Não vai resolver quase nada. Se o meridiano principal, qual que é a função? O nervo transmite a necessidade, o sangue veicula tudo que a estrutura precisa. Como elas estão, posso ter uma ideia vendo como é que eu vejo se estão os órgãos, né? Aí eu vejo língua, exame físico, anamnese, propedêutica, exame subsidiário, aí eu vou ver, na verdade, o órgão, né? Diagnóstico. Verifica cada sinal, o sintoma da doença. Verifique cada sinal, o sintoma da víscera e do órgão, seu respectivo meridiano. Lembrar que aí essa é outra coisa também, né? Tá? Então, assim, eu falo, você tem os meridiano inferior, os membros superior e membro inferior e a cabeça, você não tem um órgão nem víscera. Então, por exemplo, eu tenho uma dor no meridiano do fígado do pé. Você não tem dor no fígado, é no meridiano do fígado.
Ele está lá no abdômen. No pé você só tem um meridiano. Você tem dor de cabeça, você tem só meridiano, você não tem o órgão. Então, assim, por exemplo, eu tenho dor de cabeça, então vou tratar o fígado. Não vai resolver nada. Tem que tratar o meridiano que passa lá. É VB, bexiga, VG. Você fala, eu não posso tratar os outros? Pode, mas o resultado é pífio, né? Um exemplo. Outra coisa aqui também. Você tem uma dor na região da fíbula, no períneo, que é o meridiano da vesícula biliar. Não é da vesícula, é do meridiano da vesícula, não é a vesícula. Não adianta tratar a vesícula, não. Mas é lógico, esse daí vai acometer em pessoas que já são indecisas, que se alimentam muito mal, alimentos que prejudicam a vesícula. Aí vai ter outros sintomas, né? Tratamento de forma geral. Circular o Yonki, obedecendo o ciclo nictemeral. Então, de forma geral, para circular, circula o Hong, que a gente fala. Mas você pode circular só assim no Taiyang, bexiga ID, Shaoyang, VBTAA. Você não pode fazer só um trecho só. Outras observações, por exemplo, se eu estou tratando de uma dor coxofemoral e de repente passa a ter dor no ombro, qual que é o provável meridiano que está acometido? Deve ser o triplo aquecedor, né? Que é o Shaoyang, vezes VBTA. Quer dizer, tá VB lá embaixo, não vai começar a doer outra coisa aqui, meridiano do coração, não vai, tá? É difícil, pode até ter, mas aí a gente vai torcendo pelas coisas mais erradas, né? Outra coisa, a questão da psoríase aqui. Você tem uma psoríase no cotovelo, é uma doença da pele. Temos que tratar o pulmão, o órgão não adianta. O, o ponto que representa a energia do pulmão no meridiano TA, que passa aqui no cotovelo, é o TA1. TA1, que é a energia do pulmão. Então, assim, são os conceitos errados que a gente vê. Eu já vi muito, falando, não, tem que tratar o pulmão. Se o cara está com psoríase, você vai tratar o pulmão. Puta, você vai ficar doido, não vai conseguir resolver nada. A psoríase é no cotovelo. Se ela estiver vermelha, é porque tem muito calor, tem fogo. Então, você tem que apagar o fogo com água. A água é ponto TA2. Se ela tiver com descamação por excesso de fogo, então você ceda o fogo com TA6, cedando o ponto TA6. Tem muita umidade, tratar o ponto do baço, TA10. Tratar o pulmão, o resultado é quase zero, tá? Então, assim, só para ter uma noção do que é o tal de meridiano, né? Psoríase, tratar o pulmão, órgão, pouco ou nenhum resultado. Se tiver no corpo todo, você usa todos os pontos água, trata acalmar e privilegia sempre o ponto água. Inclusive, eu falei, o efeito imediato, por exemplo, se você tiver uma psoríase aqui ou em outro lugar, você coloca o ponto, dá uma olhada antes e vê que cor que está. Aí você coloca o ponto TA2 em direção ao TA3, por exemplo, ponto A. Você vai vendo que ele clareia na hora. É a coisa mais gostosa que tem para ver isso aí. Tá bom? Que era do caso clínico, e aí a gente tinha que tratar o problema de estresse, né? Estresse, emoção, circula, né? Então, assim, cada órgão procura uma energia, é uma energia relativa a uma emoção. Aí eu expliquei aqui sobre as emoções, mas assim, a mente é a defesa. Defender cria a mente da defesa. O tempo todo a mente trabalha para defender, tentando se equilibrar. Então, o que a gente tem, por exemplo, se você tem lá serotonina, ele acalma. A ocitocina deixa feliz, mas o cortisol te agita. Então, na verdade, a gente tem um equilíbrio dessas duas coisas o tempo todo, né? Como foram formados? No corpo, a gente tem os meridianos que fazem contato com o Sol, que é o Qing, Yang, Yu, que são os pontos Shu antigos, né? Cada meridiano formou seu órgão através das estações do céu. Cada meridiano tem suas energias com as estações. Qing, primavera, Yang, verão. Tá? Isso aí vocês vão
Temos na superfície dos meridianos o Po e o Hum, que é a mais sutil da superfície do meridiano, é a expressão dos sentimentos, né? Os hormônios e neurotransmissores estão no sangue dos órgãos do sentido, no Som Lo. Por que eu estava falando? Por isso que a gente vai para a definição. Você tem sangue. Quando você corta a pele superficialmente, ele sai sangue. Então, você tem sangue ali. Você tem o que ele chama de Som Lo. O corpo é formado a partir de vibrações do som, da cor, do sabor, do odor, criado pelos 8 ventos. Aí, tá louco, eu vou voltar, que vocês vão ficar doidos. Então, assim, o que a gente trata, tudo isso para a gente falar, a gente trata pelos meridianos também as emoções, viu? Tá? Então, o que que a gente tem? Tudo a partir do modelo ancestral, né? Então, isso aqui é uma coisa que vocês sabem. O fígado tem o Hum, que é a alma vegetativa. O coração tem o Shen, que é a espiritualidade. O baço pâncreas tem o I, que é o pensamento, a reflexão. O pulmão tem o Po, que é a alma sensitiva. O rim, você tem um Z, que é a vontade. Isso aqui são energias inatas. Você já nasce com isso aí, mais forte ou mais fraco, mas é do jeito que você nasce. Tá legal? E aí você tem as dificuldades da vida, ele vai estragando cada um deles, né? Então, por exemplo, aí se você tem um fígado que você tinha o rum que funcionava bem, não funciona, você passa a ter raiva e tem, assim, uma cegueira mental, não consegue ver as coisas direito. No coração tem espiritualidade. Quando ele fica alterado, você tem ansiedade e angústia. No baço pâncreas, que é o pensamento, você passa a ter preocupação e desassossego. No pulmão, você tem a alma sensitiva. Quando ele é alterado, você fica triste e lamentação. No rim, você tem vontade. Só que quando ele é alterado, você tem medo e choro fácil. Esse tal de choro fácil eu coloco aqui porque é o seguinte: vira e mexe, vocês vão pegar paciente no teu consultório que tem choro fácil. Quem que vocês têm que tratar? É o coração? É o pulmão? Não, é o rim. Tá legal? Então, assim, quando eu tenho uma preocupação, por exemplo, tá? No meridiano, a preocupação não é uma alteração do meridiano do baço? Como é no meridiano do baço, você tem BP1, BP2, BP3, BP4. Se aqui está muito forte, quem acalma o baço, quem controla, faz a dominância, é o fígado. Então, você tem que picar o BP1 se a pessoa anda muito preocupada. Tá? Não é só que vai doer e sarar ela, não, mas assim, você pode sarar o excesso de preocupação, você pica o BP1. Você tem muito medo, que isso aqui está muito alto, certo? No meridiano do rim, você tem rim 1, rim 2, rim 3, rim 7 e rim 10. Quem domina a água é a terra. Então, você tonifica o R3 para sumir com medo. Tá fácil? Você está triste, isso aqui está muito grande. Quem domina o pulmão é o coração. Mas você tem que usar o ponto do meridiano do pulmão, porque tristeza é do pulmão. Lamentação é do pulmão. Então, você tonifica o coração, P10, energia que do pulmão do coração, para acalmar o mental. Vou fazer um adendo aqui sobre a lamentação. É a coisa mais comum que vocês têm, o tal de lamentação. É tristeza e lamentação. Lembra que eu falei do pulmão? Lamentação é assim, por exemplo, a mulher trabalha, trabalha, e o marido chega em casa e fala: você não faz nada o dia inteiro, não fez nada, você não cuida da casa direito. Ou então a mulher trabalha, trabalha para burro e volta para casa, ainda tem que cuidar do filho, fazer comida para o marido, aquelas coisas todas, né? Então, ou então o marido dele trabalha, trabalha para burro, dá um sangue danado na firma, aí quando vai ter uma promoção, o dono da firma promove o sobrinho dele. O cara fica muito lamentado, né? Então, assim, são várias coisas que levam à lamentação, tá? E é muito comum isso, hein? Raiva, você está aqui, ó. Isso aqui está grande, Babu, que a raiva é do fígado.
Então, você tem que colocar o ponto F4 do pulmão que domina a energia do fígado, que é fígado 1, fígado 2, fígado 3, fígado 4 aqui. Aí você tonifica o F4 para passar raiva. E eu sempre falo, por exemplo, às vezes tem algumas coisas que eu vou acrescentar aqui assim também, tá? A orelha é feito da energia do rim, é o que vem da terra. Então, por exemplo, se você tem problema de medo, você coloca a agulha do rim na orelha, tá? Você tem muita preocupação, coloca a agulha no ponto do baço, na orelha. São tudo da terra. Quando você tem problema, um negócio que é do pulmão, é mais do céu. Você tem muita ansiedade, por exemplo, é do coração, é do céu. Aí você coloca mais os pontos da craniopuntura, que funciona melhor. Tá legal? Tá aqui do coração. Ansiedade, por exemplo, isso aqui está muito alto. Então, você tem um ponto C9, C8, C7, pulei aí, C3, você tonifica o ponto C3 para acabar, diminuir o fogo que está lá no coração. Tá legal? Muito obrigado pela paciência, tá? Aqui dá 2 minutos aí para eu fazer meu horário comercial. Vocês entrando no meu site aqui, ó, doutormuratacupuntura.com.br, você pode entrar em contato com a Lúcia. Eu tenho todas as aulas de todos os meridianos, e tem aula de todos os órgãos, e tem a aula de síndrome dos órgãos. Agora eu já estou na aula das síndromes do coração e intestino delgado. Depois vai vir síndrome do rim e fígado, depois enlouquecedor, mestre do coração, depois rim e fígado, aí acaba, tá? Mas são as aulas de síndromes que eu estou dando. Então, na próxima quarta-feira, eu vou dar aula de síndrome do coração e intestino delgado. Peço uma ajuda para vocês também. Toda semana eu estou colocando um textozinho de 20 linhas, mais ou menos, certo? Assim, fundamentos da acupuntura. De onde que saiu essa história da acupuntura? Atualmente, né? Eu tenho outras coisas que já foi escrito. Tem um monte lá no Facebook. E tem no Instagram. Se vocês querem acompanhar, tem lá no Instagram. Acessa lá pelo @Jorge Jô de Murata, que é meu nome, que você vai ver todos esses textos que estão lá, tá? E dá um like, como diz o outro, dá um like lá para me dar a mão, né? Tá legal? Aqui tem os 4 livros, meu, tá? Aqui tem um livro que eu escrevi junto com o Tetsu sobre energia Whey. Esse aqui, eu acho assim, quem entender um pouco sobre o Lin Shu Suen tem que ler isso para entender o que eles falam lá. Querer entender sem saber como é que forma o Jing, como é que forma o Wei, como é que forma o Jin-Ye, é difícil de você entender o que se fala nesses livros. Pelo menos Nanxing, por exemplo, ele fala muito sobre essas coisas, tá? Esse é um primeiro livro que eu escrevi, que ele na verdade, eu escrevi fácil de entender, que era para os leigos, na verdade, né? Assim, os leigos sempre, que livro de acupuntura que tem para eu ler acupuntura? Está aqui, ó. É um negócio básicozinho, tá? Bem básico, para quem quiser entender alguma coisinha. Esse aqui é outra coisa aqui, ó. Vocês sabem por que, que o meridiano do coração tem 9 pontos? Por que, que o meridiano da bexiga tem 67 pontos? Por que, que o meridiano do estômago tem 45? Vocês já se perguntaram? Pois é, nesse livro está escrito aí a minha ideia. Tá bom? Muito obrigado pela paciência. Tá? Aí, Lúcia, vê aí se alguém quer falar alguma coisa. Uhum. Por enquanto, nada. Só o Guilherme que elogiou a sua aula. Ah, bom, muito obrigado. Tá certo. Se ninguém perguntou nada, vamos dormir? Hein? Até quarta-feira, né? Tá bom, Caio?
Bom, então, vamos encerrar. Então tá. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Alô.